Bom, pessoal, olha só. Nos últimos dias, muita expectativa para realmente ter uma redução na taxa de juros, né? Mas vamos entender qual taxa de juros, como isso vai impactar, no caso, no consignado para os aposentados e pensionistas do INSS, que é o que de fato interessa, não é verdade? Vamos saber exatamente o que isso na prática vai representar. Bom, nesses últimos dias teve a reunião do Copom, tá, pessoal? A reunião do Copom é lá do Banco Central, onde estavam discutindo a redução da taxa Selic, tá? Eu até trouxe essa informação para vocês, que eles estavam em reunião justamente para discutir a taxa Selic. E realmente teve essa redução, pessoal, depois de muito tempo, se não me engano, há 3 anos já, que não tinha uma redução na taxa Selic. Olha só quanto tempo nós estávamos esperando por uma boa notícia, na verdade, e de fato ela chegou, tá? E de fato aconteceu uma redução. A taxa Selic, pessoal, estava em 13,75 e agora passou para 13,25. Teve uma queda aí de 0,5 pontos percentuais, tá? Uma redução significativa, vamos colocar assim, porque a previsão era de ser só 0,25, então foi o dobro, certo? 0,5 foi o dobro que realmente reduziu da taxa Selic. E com isso vai impactar muita coisa, tá? Por quê? Pessoal, a taxa Selic, nós podemos classificar ela da seguinte forma: ela é a mãe de todas as taxas que regem o nosso país, certo? Todas as taxas. Então, por exemplo, taxa do consignado, taxa do empréstimo pessoal, taxa do cartão de crédito, taxa do empréstimo para veículo, taxa do crédito imobiliário, enfim, todas as taxas, elas têm como parâmetro, no caso, a taxa Selic. Por isso que muito vem se falando para que realmente tivesse uma redução na taxa Selic. E ela, de fato, aconteceu. Com muitas discussões na reunião do Copom, muitos, naquele sentido, uns queriam a redução, outros não eram favoráveis à redução, mas, na prática, o que aconteceu? Realmente teve a redução na taxa de juros, tá? Mas agora nós precisamos entender como vai ficar no consignado. Eu já estou recebendo diversas perguntas em relação a isso. Muitas pessoas já mandando para mim, e aí, NL, vai ter redução na taxa? Agora consigo fazer meu refinanciamento, agora consigo fazer minha portabilidade, enfim, como vai funcionar? Bom, eu vou explicar para vocês em detalhes, por isso que eu sempre peço, pessoal, para que vocês participem da live, tá? Para que vocês realmente fiquem atentos ao canal, porque tudo que acontece eu compartilho aqui com vocês. Antes de eu explicar para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Qual a opinião de vocês referente a esta redução na taxa de juros? No caso, na taxa Selic. Qual a opinião de vocês? Vocês gostaram? Vocês acharam que foi uma boa redução? Não foi? Enfim, coloca aí nos comentários para que eu possa saber a opinião de vocês, tá? Mas vamos entender então como vai ficar essa questão da redução no consignado. Pessoal, no caso, no consignado, para que tenha uma redução, lembra que precisa passar por votação lá no Conselho de Previdência, da mesma forma que aconteceu lá atrás. Lembra, meses atrás, que nós tivemos a redução de 2,14 para 1,70, e teve aquela confusão toda, crédito consignado parado, depois a taxa foi, enfim, para 1,97. Pois bem, para que realmente tudo aquilo acontecesse, teve que passar por votação lá no Conselho de Previdência. Então, hoje, para que realmente tenha uma nova redução, precisa passar novamente pelo Conselho de Previdência, tá?
para que isso aconteça. Não pode simplesmente, por exemplo, o ministro achar que deve baixar a taxa e falar para baixar e está tudo certo. Não. No consignado não é assim que funciona, tá? No consignado realmente precisa passar por votação no Conselho de Previdência para que realmente possa ter uma nova redução. Eu já vinha sinalizando vocês que a intenção do governo é que realmente tenha uma redução, mas eu particularmente não acredito que isso vai acontecer por agora. Mas esperem que vocês vão entender a parte boa desse assunto, tá? A parte boa. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Eu acho que, assim, a taxa teto, que é o que hoje está em 1,97, eu acredito que não vai ter redução. Pelo menos por enquanto, tá, pessoal? Pelo menos por enquanto. Eu acho que a taxa teto vai permanecer em 1,97. Alguns bancos públicos até já se pronunciaram que talvez teriam uma redução sempre na taxa teto, tá? Mas ainda nada muito concreto. Porém, os bancos consignados, que fazem os empréstimos consignados para vocês, eu acredito que, por enquanto, nós não tenhamos nenhuma redução na taxa teto, que é essa que eu estou falando para vocês, que precisa passar pelo Conselho de Previdência. Porém, nós temos a parte boa, claro, tem a parte boa. Não podia, né? A taxa Selic baixar e não ter nada de vantagem, não é verdade? Calma, que tem a parte boa sim, tá, pessoal? Eu acredito que com a redução da taxa Selic, as taxas intermediárias dos bancos, lembra que eu sempre trago isso falando para vocês? Que nós precisamos do quê? Para conseguir fazer refinanciamento e para conseguir fazer portabilidade, nós precisamos de taxas intermediárias, taxas de juros mais baixas, porque o teto, que é 1,97, ela serve para aquelas pessoas que vão fazer contrato novo, certo? Agora, e para quem precisa fazer refinanciamento, para quem precisa fazer portabilidade, para as pessoas que estão com os contratos com taxa de juros baixas. O que vocês precisam? De taxas intermediárias, que eu acredito, tá, que neste momento, com a redução da taxa Selic, isso pode acontecer sim, tá? Porque os bancos, eu acredito que vão se mexer nesse sentido. Aliás, eu já venho trazendo para vocês que desde quando teve a redução na taxa de juros, mesmo que foi no teto, alguns bancos, não todos, claro, mas alguns bancos já começaram a se movimentar, né, reduzir as suas taxas para a portabilidade. Agora, com a redução da taxa Selic, eu acredito que isso vai melhorar ainda mais, tá, pessoal? Eu acredito que vai melhorar ainda mais. Vai ser o momento em que realmente muitas pessoas que não estão conseguindo fazer refinanciamento, que não estão conseguindo fazer portabilidade, talvez seja o momento que vai conseguir fazer. Algum banco, Aniele, já se pronunciou? Não, pessoal. Essa questão da redução da taxa é recente, saiu ontem, tá? Então, assim, ainda não tem nenhum pronunciamento por parte de nenhum banco. Mas eu, particularmente, conhecendo o mercado, pela minha experiência de mercado, eu acredito sim que as taxas intermediárias podem ser alteradas nos próximos dias, tá certo? Então, vamos torcer para que realmente isso aconteça. Se a taxa teto do INSS não for alterada, tudo bem, claro que sempre é bom uma redução, mas se não for alterada, mas que realmente as taxas intermediárias sejam alteradas para que vocês consigam fazer portabilidade e refinanciamento, tá certo? Entenderam, pessoal, como funciona a redução da taxa de juros?